E se eu te dissesse que tudo o que você rejeita em si mesmo não é fraqueza, mas sim o portal mais poderoso para a sua transformação? A raiva que você tenta esconder, o medo que você evita sentir, a tristeza que você disfarça com sorrisos, a vergonha que você mascara com produtividade. Carl Jung chamava isso de a sombra e dizia que, até que você torne o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida e você o chamará de destino. Mas, e se esse destino não for uma maldição? E se for um convite oculto da sua alma? E se aquilo que você mais teme em si for justamente aquilo que o mundo mais precisa que você libere? Hoje, você vai descobrir como sua sombra é, na verdade, um mapa para o seu verdadeiro propósito. Mas apenas se tiver coragem de entrar no caos interior. Bem-vindo ao Desordem. Vivemos em uma sociedade que nos treina para parecer e não para ser. Desde pequenos, somos educados a esconder partes essenciais de nós mesmos. Somos condicionados a valorizar o que é visível, controlado, aceitável. Aprendemos que algumas emoções são boas e outras devem ser negadas, ignoradas, descartadas. Chorar é visto como fraqueza. Sentir raiva é falta de controle. Ficar com medo é motivo de vergonha. Mostrar tristeza é inconveniente e muitas vezes repreendido. Essa repressão cria máscaras, papéis que assumimos para sermos amados, aprovados, incluídos. Mas por trás desses papéis, acumulamos rejeições. E o que acontece com aquilo que reprimimos? Cada emoção negada, cada impulso censurado, é empurrado para o porão da nossa mente, o inconsciente. Lá, essa energia não desaparece. Ela fermenta, se transforma em sintomas, em sabotagem, em desconexão, em padrões repetitivos de autossabotagem, em relacionamentos que se tornam espelhos das nossas feridas, em uma constante sensação de ansiedade, de vazio, de não pertencimento. Essa parte oculta, essa força não integrada, é o que Jung chamou de sombra. E quanto mais tentamos negá-la, mais ela nos domina por baixo do pano. Ela se infiltra em nossas escolhas, define nossos medos, limita nossos movimentos, sem que percebamos. E aqui está o ponto crucial. A sombra não contém apenas aquilo que é negativo ou doloroso. Ela guarda também nossas qualidades esquecidas, nossos dons, nossos potenciais mais vibrantes, que foram reprimidos para que pudéssemos nos encaixar. A empatia, a criatividade, a liderança, o desejo de liberdade. Tudo isso pode ter sido rejeitado em algum momento da vida. E tudo isso também é sombra. Integrar a sombra é recuperar essas partes, é voltar a ser inteiro. Carl Jung não era apenas um psicólogo, era um alquimista da alma humana. Para ele, a psique era composta de luz e trevas, e a jornada de desenvolvimento pessoal exigia que enfrentássemos ambas. A sombra, segundo Jung, é o conjunto de tudo aquilo que o ego não aceita, tudo aquilo que você, consciente, prefere não ver em si. Mas o ponto vai além do moralismo. Não se trata apenas de inveja, raiva ou orgulho. Muitas vezes, colocamos na sombra o que há de mais belo e essencial em nós. Imagine uma criança sensível que ouve: menino que sente demais é fraco. Para sobreviver, ela esconde sua empatia, cresce desconectada de seus sentimentos. Ou uma menina inteligente e determinada, que é chamada de mandona. Ela aprende que sua força afasta as pessoas, e então reprime sua liderança. Quantos artistas, escritores, curadores têm seu dom abafado por uma única crítica na infância? Tudo o que você esconde para ser aceito se torna sombra.
e aquilo que é sombra continua atuando, só que de forma inconsciente, fragmentada, desordenada. Mas aqui está o segredo. Dentro da sombra está o seu ouro interior. Jung dizia que o processo de individuação, ou seja, tornar-se quem se é, só acontece quando confrontamos a sombra, porque ela é o portal para o self, o núcleo real do nosso ser, muito além da persona que usamos no mundo. Sem sombra não há totalidade. Sem sombra há apenas máscara. E quem vive apenas na máscara não vive, apenas atua. A sombra é caos, porque foi empurrada para fora da consciência. E tudo o que é reprimido volta distorcido. Por isso sentimos comportamentos repetitivos, relacionamentos desgastantes e a incômoda sensação de não estar sendo quem deveríamos ser. Jung dizia: a iluminação não vem ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. É preciso descer, olhar, aceitar, integrar, e nesse processo descobrimos muito mais do que traumas. Descobrimos potenciais ocultos, talentos reprimidos, vontades sufocadas, desejos abandonados por medo do julgamento. Esse é o ponto-chave. A mesma energia que se manifesta como sabotagem pode, quando acolhida, virar poder criador. Você reprimiu sua voz e hoje tem medo de se expressar. Mas talvez essa voz seja o instrumento que o mundo precisa ouvir. Você sufocou sua raiva, mas ela guarda o fogo necessário para seus limites e sua coragem. Esse é o paradoxo alquímico. O caos que você teme é a chave da sua ordem interior. E a sombra que você evita é a semente do seu renascimento. Muita gente busca um propósito como se fosse algo que se encontra do lado de fora. Como se um dia, de repente, o universo fosse revelar uma missão escrita nas estrelas. Mas o verdadeiro propósito é interno. Está escondido exatamente onde você tem medo de olhar. Por trás das suas maiores dores estão seus maiores potenciais. Por trás da vergonha está o desejo legítimo de ser visto. Por trás da raiva está a força vital não expressa. Por trás da tristeza está a sensibilidade, a profundidade e a empatia. Tudo aquilo que você empurrou para a sombra pode se tornar uma bússola para sua verdadeira direção. Um talento artístico reprimido por medo do julgamento pode conter a chave da sua expressão autêntica. Um dom de liderança sufocado por trauma familiar. Talvez seja a força que você precisa aceitar. Uma paixão abandonada por insegurança pode ser exatamente o que faria você vibrar de novo. Quando você integra essas partes, o que era sombra vira combustível. Você começa a viver com mais propósito, mais autenticidade, mais presença. E é aí que a alquimia começa. Na escuridão acolhida, nas dores iluminadas, nas partes esquecidas que voltam para casa. Sua sombra é única, porque sua história, suas feridas e seus bloqueios são únicos. Logo, o seu propósito também será. Não existe fórmula, mas existe um caminho. Ele passa pela coragem de olhar para dentro. 1. Observe os gatilhos. O que mais te irrita nos outros costuma ser reflexo daquilo que você esconde de si mesmo. Exemplo, se você julga quem se expõe, talvez tenha medo de mostrar sua própria vulnerabilidade. Segundo, preste atenção aos sonhos. Jung dizia que a sombra aparece simbolicamente nos sonhos. Figuras ameaçadoras, labirintos, perseguições. Tudo isso pode ser expressão do que está reprimido. 3. Use a escrita reflexiva. Pergunte-se com sinceridade: o que eu mais evito em mim? Que parte de mim eu escondo até de mim mesmo? Escreva sem censura. Deixe o inconsciente falar. 4. Pratique o sim interno. Ao invés de reprimir, diga mentalmente: eu te vejo,
Eu te aceito. Eu estou aqui para te integrar. Esse ato simples muda tudo. 5. Canalize criativamente. A sombra quer se expressar. Arte, música, escrita, dança são canais seguros para liberar o que está preso. 6. Busque apoio consciente. Terapia junguiana, círculos de partilha, meditações voltadas para a sombra podem ser aliados poderosos. 7. Celebre as pequenas integrações. Toda vez que você perceber um padrão inconsciente agindo e conseguir pausar e respirar, você já está transformando. A integração é um processo, não um evento. Mas a cada passo, você se torna mais inteiro, mais autêntico, mais livre. E a sombra deixa de sabotar e começa a guiar. A sombra não é um inimigo, é um aspecto exilado do seu ser, que só quer voltar para casa. Ela grita através dos seus gatilhos, sussurra nos seus sonhos, se revela no caos que você mais teme. Mas quando você a acolhe, não só encontra paz, você encontra propósito, porque aquilo que você mais temia em si é justamente o que o mundo mais precisa de você. A sombra é a guardiã do portal, e o caos é o rito de passagem. Se esse vídeo ressoou com você, compartilhe nos comentários. Qual parte da sua sombra você está pronto para acolher? E se quiser mais conteúdos como esse, inscreva-se no canal Desordem. Aqui, abraçamos o caos para encontrar a verdadeira ordem.